Aí a gente dividiu essas empresas em três parâmetros, digamos assim, 3 patamares. O primeiro patamar, imagina um iceberg, né? Visualiza ali um iceberg. Tem lá a tal da ponta do iceberg. O primeiro patamar é aquilo que está ali do lado de fora, né? A pontinha do iceberg, que é o quê? O ambiente reativo. Qualquer pessoa percebe que há algo de errado. Veja bem, qualquer pessoa. Você passou 5 anos dentro da faculdade, aí saiu, fez uma especialização, fez um mestrado, foi lá, fez curso de idioma, investiu na sua carreira, está ali já trabalhando um tempão, batalhou por estágio, para chegar num ambiente, está lá trabalhando e qualquer pessoa conseguir enxergar que tem algo de errado. Isso dói um pouco no ego, não dói? Então, é uma situação que não dá para aceitar. E boa parte das empresas estão nesse estágio. Qualquer pessoa chega lá, vê que tem algo de errado, mas não sabe realmente o que está de errado. Mas vê lá um equipamento já trabalhando, vibrando, com ruído anormal, vazamento de óleo, aquele ambiente escuro, aquele negócio estranho. Todo mundo sabe que ali não é para trabalhar daquele jeito, tem alguma coisa de errado, igual o nosso carro. Está dirigindo o carro, você pisa no freio, faz algum barulho diferente. É igual aquela história quando a porta, tem porta que se fecha e outra se abre, né? Tendo um cara que tinha um Chevette, fechava uma porta, abria a outra. Não é para acontecer, e tem empresa que está trabalhando dessa forma. Então, primeiro patamar, ambiente reativo. Qualquer pessoa sabe que tem alguma coisa de errado. Segundo patamar, ambiente planejado. O que é isso? Sabe que se tem um problema, mas não sabe a dimensão desse problema. Nesse nível aqui, já estão aplicando algumas ferramentas de gestão, porém não na sequência correta, mas estão buscando alguma melhoria. Então, é um ambiente que está saindo ali do ambiente reativo, partindo para o ambiente planejado, começando a fazer alguma coisa que realmente dê resultado. Tem gente preocupada em melhorar. E tem ali o terceiro ambiente, que é o ambiente proativo, que é um ambiente que é realmente gerenciado por especialistas, está tudo bem. Tem algumas empresas que são referências brasileiras hoje em manutenção, a Vale é uma delas, Petrobras também é muito forte nisso. Então, tem empresas hoje que realmente são gerenciadas por especialistas em manutenção, especialistas em confiabilidade, engenharia de manutenção, e assim vai. Porém, é a menor parcela. A grande parcela, o grosso mesmo, está aqui, ambiente planejado. São empresas que sabem que tem alguma coisa de errado, mas está procurando fazer alguma coisa, né? Então, pense o seguinte, como que a gente sabe se a empresa está no ambiente reativo, planejado ou proativo? Imagina aqui, a parte vermelha do gráfico, ambiente reativo, parte amarela, ambiente planejado, e parte verde, ambiente proativo. As empresas que estão no ambiente reativo, qual que é a principal característica? Manutenção corretiva. Manutenção corretiva de forma reativa, de forma emergencial. Ou seja, o equipamento que decide a hora que vai passar por manutenção. Ele fala, quebrei, não consigo mais desempenhar minha função no processo, então esse é o ambiente reativo. O equipamento decidiu que horas que vai parar. A manutenção corretiva, ela custa no mínimo, na melhor das hipóteses, se você tiver com muita sorte, 7 vezes mais do que a manutenção feita com base na condição do equipamento. No mínimo. Por quê? Você tem o primeiro desvio de custo maior que você tem é o lucro cessante. O que é isso? Quem sabe o que é lucro cessante? Levanta a mão, por favor. Só para ter uma noção. Lucro cessante é o seguinte, o equipamento está lá produzindo, gerando dinheiro para a empresa. No momento que ele quebrou, ele teve uma falha inesperada, a empresa deixou de ganhar dinheiro, ela deixou de produzir. Cessou a principal atividade que faz entrar dinheiro no caixa. Então, o primeiro ponto que tem ali é o lucro cessante. A primeira perca que tem ali é o lucro cessante. Então, depois da manutenção corretiva reativa, que é aquela que é feita de forma emergencial, a gente tem a manutenção corretiva programada, que é o quê? O equipamento quebrou, mas por algum motivo eu ainda consigo programar a intervenção para aquele equipamento. Imagina o seguinte, você tem um conjunto aí de um motor elétrico com uma bomba. Então, você tem duas bombas, a bomba A e a bomba B. A bomba B é a reserva da bomba A. Quando a bomba A quebrou, você colocou a bomba B para funcionar. Então, isso te dá um fôlego para você programar o melhor momento para você fazer a intervenção na bomba B.
Ah, beleza, você está economizando porque agora você tem como programar, mas você programou no tempo errado. Então, quem está trabalhando com esse tipo de manutenção está gastando em média 5 vezes mais do que realmente é necessário gastar. Por quê? Primeiro que você teve um lucro cessante, porém ele foi menor. O desgaste do equipamento com certeza foi mais acentuado, né, que fez com que ele parasse ali para não conseguisse mais desempenhar a sua função. Terceiro, você provavelmente teve que comprar peça de forma emergencial, então você já está pagando mais caro, tanto pela sua necessidade, por frete, vários outros fatores, e assim vai. Então, na melhor das hipóteses, você está gastando 5 vezes mais. Manutenção preventiva baseada no tempo, né? Você vai gastar em média 3 vezes mais. Qual que é a diferença da preventiva baseada no tempo para os outros tipos de manutenção preventiva? A manutenção preventiva ela é feita de forma sistemática e tem vários gatilhos que acionam, né, esse sistema. Tem vários gatilhos que vão falar para você que é hora de fazer a manutenção. Primeiro gatilho é o tempo. Então você imagina o seguinte, a cada 6 meses você vai trocar o óleo do seu carro. Não importa se você nem tirou ele da garagem. De 6 em 6 meses você tem que trocar o óleo do carro. Segundo gatilho, pode ser a produtividade, por exemplo. A cada 1.250 peças produzidas, você vai lá e vai fazer um determinado tipo de manutenção do equipamento. Não importa se você atingiu esse número em um dia ou em um ano. Você só vai fazer manutenção do equipamento quando atingir o número de 1.250 peças. Tem um outro gatilho que é o gatilho misto, né? Eu só vou fazer se tiver atingido a minha produtividade de 1.250 peças ou 6 meses, o que chegar primeiro, né? Aí tem quilometragem e assim vai. Então, quem escolhe atuar pelo tempo, gasta em média 3 vezes mais. Quem está começando a fazer manutenção preventiva já está entrando no ambiente planejado. Então, tem alguma coisa de errado. Por quê? Se eu falar para você, vamos para uma festa ali comigo, você tem 2 opções. A festa que você vai gastar R$1 e a festa que você vai gastar R$3, por exemplo. Ambas as festas são a mesma coisa em nível de qualidade. Você vai querer ir para qual? Você gasta R$1 ou gasta 3? As duas. Então, tem formas mais baratas de trabalhar e formas que garantam a confiabilidade dos equipamentos de forma mais confiável, digamos assim, de momentos que perdurem mais. Que formas são essas? Preventiva baseada na condição. Eu vou inspecionar meu equipamento, dependendo da condição do meu equipamento, eu sei que tipo de manutenção eu vou fazer. Essa é a melhor forma de se fazer um plano de manutenção. Porque quando você pega lá o manual do fabricante, por exemplo, ele fala lá, você vai trocar esse equipamento, esse rolamento, por exemplo, a cada 6 meses, esse óleo a cada 3 e assim vai. Pode ver que a maioria das ações é baseada no tempo. Existe um interesse comercial muito grande por trás do plano de manutenção do fabricante do equipamento. Henry Ford disse uma vez que se ele soubesse o tanto que é lucrativo vender peça de reposição, ele dava o carro de graça. E essa lógica funciona até hoje. Porque a maior parte do lucro das concessionárias estão na parte de serviços e não na parte de venda de automóveis. Então, se você for seguir só o que o fabricante fala, você vai estar gastando em média 3 vezes mais do que é realmente necessário. Preventiva baseada na condição, você vai inspecionar o equipamento de tempos em tempos, seja de forma sensitiva. O que é forma sensitiva? Onde você vai atuar só com os sentidos humanos para identificar falhas, né? Visão, audição, tato, olfato. E a partir daí, você vai traçar a sua estratégia de manutenção. Então, quem está trabalhando com esses 2 tipos de manutenção, está ali em média no ambiente planejado. Ou seja, a disponibilidade está um pouco baixa, porque preventiva você tem que fazer com o equipamento parado. Então, você já tem uma disponibilidade reduzida. Confiabilidade não é das melhores, porque preventiva baseada no tempo não garante tanta confiabilidade quanto aquela baseada na condição. E o seu custo ainda está alto. Então, por isso, um ambiente ainda planejado. Agora, o ambiente proativo. O ambiente proativo é quando você consegue já fazer manutenção preditiva de forma instrumentada. Que isso? Eu vou fazer uma análise de vibração no meu motor elétrico, vou saber qual que é a real condição de operação do meu motor de tempos em tempos. Então eu vou lá, inspeciono no primeiro mês, tá normal, tá do jeito que saiu de fábrica, tá do jeito que tem que operar. Vou fazer manutenção? Não. Volto lá no segundo,
faço a mesma inspeção. Volto lá no terceiro, faço a mesma inspeção. Se em um determinado momento eu achar algum desvio de falha, essa falha ainda vai ser em estágio inicial. Assim que a falha nasceu, eu já vou conseguir identificar. Então, por isso que é muito mais barato se trabalhar com preditiva, porque você não tem que parar o equipamento para fazer a manutenção, você vai fazer inspeções de tempos em tempos, e quando você achar a falha ainda em estágio inicial, você vai fazer algum serviço para tirar só aquela falha, né? Então, por isso que é mais barato. Então, quais são as técnicas de preditiva que a gente tem? Análise de vibração, análise de óleo, termografia, ultrassom e várias outras. Essas 4 são as mais usadas dentro da indústria. E a partir dali também, lá no topo, você tem a empresa que está trabalhando com melhoria contínua e engenharia de manutenção. O que é engenharia de manutenção? É o redesenho do processo ou do projeto do equipamento visando elevar disponibilidade, confiabilidade e reduzir o custo de manutenção. Então imagine o seguinte, você tem um determinado equipamento que sua equipe demora 3 horas para fazer uma preventiva porque as proteções mecânicas do equipamento são difíceis de tirar. Então vai lá a equipe de engenharia, faz um redesenho da proteção mecânica do equipamento para reduzir esse tempo de preventiva. Isso se chama o quê? Elevar a mantenabilidade ou manutenibilidade também, as duas formas são corretas. A partir do momento que você reduz esse índice, você consegue fazer mais manutenções, você ganhou produtividade, então você já começa a mexer no patamar de custo. Então tem empresa que já está num nível tão avançado em relação à manutenção, os equipamentos estão trabalhando de forma tão confiável que já estão fazendo ali a base de toda a engenharia de manutenção e melhoria contínua dos equipamentos. Então, beleza. Quem aqui conhece essa tal de curva PF? Quem aqui já viu essa curva? Levanta a mão, por favor. O que é a curva PF? A curva PF é a representação gráfica da vida útil de um equipamento. Então, imagine o seguinte, você tem ali 2 eixos, né? Nesse primeiro eixo é a performance do equipamento. No segundo eixo é o tempo de operação. O que acontece com a performance do equipamento com o passar do tempo? Cai. Então, essa curva ela tem 2 pontos característicos que dão o nome à curva, que é o ponto P e o ponto F. Ponto P é o ponto de falha potencial. O que é falha potencial? Quando começa a ter o primeiro desvio, né, no funcionamento do equipamento. Quando a falha nasce, a gente pode chamar de falha potencial. Falha potencial também é a mesma coisa que modo de falha. Quem já estudou FIMEA sabe do que eu estou falando. E modo de falha é a mesma coisa que um sintoma. Então, para ficar claro, falha potencial é um sintoma. O que são os sintomas? Elevação nos níveis de vibração, elevação nos níveis de temperatura, né? Elevação nos níveis de ruído, tudo isso são sintomas. Então, a partir do momento que você tem um sintoma, já sua performance está caindo, até que chega a falha funcional. O que é falha funcional? O equipamento não é mais capaz de desempenhar sua função dentro do processo de produção. Ele parou, ele já não está servindo mais para nada ali. E ao longo da curva você tem várias ações, né, de manutenção. Você tem ali, nasceu a falha, a primeira técnica de preditiva que você pode usar e a mais sensível de todas é o ultrassom. Primeira técnica, assim que nasceu a falha, através do ultrassom, você vai conseguir identificar que tem algo de errado. Então, supondo que você identificou aqui que tem uma falha e já sanou essa falha aqui, a sua performance não caiu. Então, você está economizando dinheiro. Beleza, você perdeu a janela de oportunidade do ultrassom. Agora você vai conseguir pegar com análise de vibração. Sua falha já foi se agravando, porém, ainda está em estágio inicial. Não conseguiu pegar com análise de vibração. A falha foi se agravando. Você já vai conseguir pegar pela análise de óleo. O que é análise de óleo? Você vai tirar ali uma amostra de óleo do equipamento para ver como que está o seu equipamento em si, para ver a vida útil do equipamento, e vai mandar para um laboratório. Lá vão fazer uma bateria de ensaios e vão identificar desvios nas características físico-químicas do óleo lubrificante. A partir daí você sabe de onde está vindo aquele defeito. Beleza, perdeu a oportunidade da análise de óleo, você já vai conseguir escutar o ruído do equipamento sem nenhum tipo de instrumento. Seu equipamento já está emitindo ruído diferente. A partir daqui, ele já está quente para tocar. A temperatura de trabalho dele já se alterou, que você não consegue tocar mais nele. Depois, já está solto mecanicamente. Aquele equipamento que você olha, ele está vibrando, está com folga. E depois, vai ter danos auxiliares. Aquele equipamento já está prejudicando outros equipamentos dentro do processo. Então, quem está trabalhando nessa faixa vermelha, já está caminhando para a falha. Está gastando aí, no mínimo, 7 vezes mais do que deveria.
Na faixa verde é o melhor momento para se atuar, e na faixa amarela aqui é quem está atuando com preventiva baseada no tempo. Então você está gastando em média 3 vezes mais. Por quê? Você está atuando aqui onde ainda não tem nenhum tipo de falha. Você está jogando peça boa no lixo. Você vai lá, programa uma troca de uma peça, às vezes ela ainda tinha um potencial de rodar bem por um determinado período de tempo que você desconhecia, e você jogou essa peça fora. Bom, então a curva PF ela é inversamente proporcional à curva de custo. No começo aqui, se você está atuando aqui, você está gastando mais. Chega um momento que é um momento ótimo de se atuar. Momento ótimo de se atuar, e depois, se você perder aquelas janelas de oportunidade que eu falei, seu custo vai ficar cada vez maior. Bom, para passar o resto dos dados para vocês, vou ter que explicar um pouco do avanço da manutenção, né? As gerações da manutenção. Em 1940, a gente tinha um ambiente 100% reativo, né? Consertava quando quebrava e trabalhava só com manutenção corretiva. Então, a disponibilidade era baixa e o custo era alto. 1940. Em 1940, eu podia me dar o luxo de fazer isso. Por quê? Não tinha competitividade de mercado. Se o meu cliente, naquela época, por exemplo, batesse na minha porta, eu quero comprar X peças de você. Minha máquina está quebrada. Ele vai demorar 10 dias para ficar pronto. Ele tinha que esperar os 10 dias, ele não tinha mais de quem comprar. Vai fazer isso hoje. Ele pega o celular na sua frente, pelo celular, ele compra do seu concorrente, sem sair de dentro da sua empresa. Hoje em dia isso não é mais possível se fazer, em 1940 era. 1950, com a Segunda Guerra Mundial e tal, a economia do mundo toda conturbada, nasceu ali a preventiva. O pessoal começou a enxergar o seguinte, de tempos em tempos esse equipamento falha dessa mesma forma. Então a gente pode fazer alguma coisa para que ele não quebre. Aí a partir daí surgiu o planejamento e o controle da manutenção, que é um setor dentro da empresa, dentro da manutenção, que gerencia, né, todas essas atividades, que faz esse planejamento, é o núcleo estratégico da manutenção, 1950. A partir daí as coisas foram avançando, terceira revolução industrial, manutenção baseada na condição, né, manutenção preditiva, FIMEA, começou ali os primeiros movimentos em relação à tal da manutenção centrada em confiabilidade no ambiente industrial. Então, começou a se trabalhar com preditiva com a terceira revolução industrial, que foi quando a tecnologia da informação foi introduzida na indústria. Então, ficou mais fácil fazer alguns tipos de inspeção. A partir dos anos 2000, projetando para manutenibilidade. Aquilo que eu expliquei, realizando menos com menos, o conceito de produtividade mudou. Antes, o conceito antigo de produtividade era o quê? Fazer mais com menos recursos. O conceito da indústria 4.0 de produtividade é o quê? Fazer menos com menos. Então, na manutenção não é diferente, fazer cada vez um número menor de atividades que garanta um número maior de confiabilidade, disponibilidade para o equipamento e um menor número de intervenções. Então, manutenção centrada em confiabilidade, manutenção de classe mundial e alguns projetos visando a facilidade das manutenções. Então, aqui já tem um cenário, já tem condições de ter um custo ótimo, alta disponibilidade e alta confiabilidade. 89% das empresas tiveram acidentes com afastamento por falta de manutenção desde que a gente começou a medir. Né? Dessas 200 empresas, 89% tiveram algum acidente com afastamento desde então. Isso é muito sério. Se você for pegar toda a consequência disso, né, a bola de neve que isso gera para a empresa, é enorme. E isso por falta de... Estou falando de acidentes por falta de manutenção. A gente viu que foi em 1950, né, que começou o movimento aí para se fazer manutenção preventiva em equipamentos. Tem empresa que está aí 70 anos atrasada, que não está fazendo nada. Sabe o que é nada? O cara tem lá, malemar, um mecânico para atender as corretivas dele. Não faz preventiva. E quando a gente levanta esse dado e mostra para o cliente, porque ele não sabia, até então, que 89% dos acidentes que ele teve foi por falta de manutenção. Se tivesse feito manutenção, teria evitado. Ele se assusta. Então, um outro dado. 59% das empresas tiveram algum problema de conformidade regulatória que envolvesse a manutenção. O que é conformidade regulatória?
são requisitos mínimos que a empresa tem que cumprir para continuar funcionando, para continuar operando. Então, 59% tiveram problema com o Corpo de Bombeiros, Anvisa, IBRAM, que é o Departamento de Meio Ambiente. E isso pode gerar o quê? Na melhor das hipóteses, vai gerar uma multa. Quando eu falo na melhor das hipóteses, é porque o negócio é bem sério ainda. Vai te gerar uma multa. Você vai pagar essa multa e vai continuar operando. Na pior das hipóteses, você pode... Na pior, não. Na hipótese mediana, você pode fechar a empresa. E na pior das hipóteses, você pode fechar a empresa e ser preso ainda por alguma coisa que você fez. Então, tem empresa que também não sabia disso. 31% das empresas pagaram algum tipo de multa por problemas ligados à falta de manutenção. Quem é que quer atuar trabalhando com PMOC? Levanta a mão, por favor. Então, vocês estão no caminho certo. 31% das empresas, a grande parte era multa relacionada à falta de PMOC.